Boa noite a todos aqui presentes nessa sala virtual, boa noite para quem está assistindo. É com grande prazer que a gente inicia mais uma semana Aziz Absaber em São Luís do Paraitinga, a quarta semana Aziz Absaber, né? Hoje a gente vai ter, então, uma roda de conversa, né, virtual com especialistas, digamos assim, né, sobre a questão do patrimônio, um campo de atuação muito importante, né, na vida do professor Aziz Absaber. E gostaria de iniciar agradecendo primeiramente a prefeitura, né, por esse apoio institucional para a realização desse evento, né, que vem dando esse apoio para os organizadores e que tenta, né, levar adiante essa homenagem ao professor Aziz. Gostaria de agradecer também em nome da Camila Gauditano, que está aqui com a gente, né, a Carui e o projeto Diálogos Roda d'Água, né, Rio Paraitinga, que também viabilizou a nossa sala, né, para essa convergência desse momento entre a gente, né, e vamos, acho que sem muito estender, passar para os, né, palestrantes aí, para as pessoas que vão trazer esse tema tão importante, né, que eu até emprestei um trecho do tema da professora Simone, né, que ela tem um trabalho muito interessante, que é o professor Aziz, o geógrafo do patrimônio, né? Eu acrescentei e patrimônio da geografia, né, para a gente discutir um pouquinho sobre essa importância dele nessa temática. Então, a gente combinou aqui nos bastidores, né? O Danilo, que é um dos nossos palestrantes também, vai iniciar, depois a gente passa para a professora Simone e a Leda finaliza, então, com a fala dela, né, depois de contextualização com a atuação dela aqui na pesquisa do Museu, né, São Luís Paraitinga, nesse espaço do professor Aziz. Tá? Pessoal, desculpa, então, né, a gente ter esses probleminhas que eu já imaginei que poderia haver mesmo, não tem uma reunião que eu não participei que não tenha, né, algumas coisinhas assim, mas iniciou bem. E eu espero que a gente tenha esses 3 dias de muito conhecimento, de muito diálogo e de, né, saudação mesmo para o professor Aziz, que esse ano faria 96 anos, né? Então, de se comemorar a existência dele e tudo que ele produziu para nós, que vamos ter ainda material para, né, subsidiar nossas pesquisas, né, os nossos pensamentos por um bom tempo ainda. Então, gostaria de... eu acho que, né, também ver com o pessoal, mas eu acho que, por enquanto, não é necessário todo mundo se apresentar, né? Porque daí a gente começa com as palavras das pessoas que estão, que vão fazer a fala, e depois, para abrir para o diálogo, as pessoas podem se apresentar, né? Eu também vou tentar ver algumas pessoas aqui para, né, para agradecer também, e enfim. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o Danilo, né? E se ele pudesse apresentar também, e depois a gente segue, então, o nosso bate-papo. Obrigado, Danilo. É com você. Me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Eu gostaria de primeiramente agradecer o convite do Bruno para fazer parte dessa mesa, agradecer à prefeitura também por proporcionar esse espaço para discutir o trabalho do professor Aziz, de, né, fazer essa homenagem a esse luizense. E a minha fala vai ser um pouco mais geral, introdutória, no campo de maior atuação do professor Aziz, que foi na área de patrimônio natural. Aí depois a Simone vai detalhar um pouco mais a trajetória do professor nesse tema. Bom, quando a gente... me apresentando, né, eu sou geógrafo, para quem ainda não me conhece, e tenho mestrado na área de geografia e de patrimônio cultural, e estou fazendo doutorado agora na área de geografia novamente. Bom, quando a gente fala de patrimônio cultural, principalmente no âmbito do patrimônio material, a gente logo se remete muito à questão do patrimônio edificável, né? As edificações antigas, edificações históricas, e a questão de centros históricos. Mas a legislação é muito mais ampla no sentido de reconhecer e de estabelecer o que é patrimônio cultural.
Nesse sentido, quando a gente pensa na atuação do professor Aziz, ele desempenhou um papel primordial no âmbito do Conselho de Patrimônio Cultural Paulista, né, que é o CONDEFAT, quando ele foi tanto conselheiro como presidente. Então, por exemplo, o tombamento do Teatro Oficina foi durante a gestão dele, mas principalmente o tombamento de áreas naturais, que ocorreram tanto na gestão dele, como depois a partir dos estudos e dos levantamentos técnicos que ele realizou. Bom, eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela, porque eu trouxe algumas imagens. Será que eu consigo? Eu não estou conseguindo. Bom, tá, não consegui, mas eu vou falando assim mesmo. Bom, quando a gente vai no principal marco legal de proteção do patrimônio cultural, que é o artigo 216 da Constituição Federal, ele vai colocar entre os bens elencados como patrimônio cultural brasileiro os sítios de valor ecológico, paisagístico e científico, que é o que a gente convencionou chamar como patrimônio natural. Então, para além desses bens edificados, que são consagrados pelas políticas públicas, o patrimônio natural ele faz parte do cultural. Nesse sentido, ele não seria uma oposição, mas parte dele, como é o patrimônio edificado, o patrimônio imaterial e o patrimônio arqueológico, por exemplo. O patrimônio cultural, ele é parte desse cultural. E partindo dessa ideia, o IFAM, que é o órgão federal de proteção do patrimônio, ele foi realizando diversos tombamentos ao longo da história. E esses tombamentos vinculados principalmente com os grupos sociais, os diferentes grupos sociais que o artigo 216 evoca. Então, por exemplo, do ponto de vista do patrimônio afro-brasileiro, tivemos o tombamento da Serra da Barriga. É importante destacar que o patrimônio afro-brasileiro ele vai se manifestar e vai se incluir nas políticas de patrimônio a partir de muita luta desses grupos, porque até os anos 80 eles praticamente não faziam parte desses bens que foram selecionados pelo Estado para proteção. Então, terreiros e quilombos, eles só passam a fazer parte desse rol de bens patrimonializados a partir da década de 80 e a partir de muita luta. E no âmbito do patrimônio natural, tivemos o tombamento da Serra da Barriga, que é considerado um tombamento muito importante. Da mesma forma, os grupos indígenas, né, eles também demoraram muito para serem contemplados pelas políticas de patrimônio, e um dos caminhos possíveis foi a partir do patrimônio natural, a partir do tombamento dos seus lugares sagrados, né, os lugares que fazem parte dessas questões místicas, né, porque eles não se veem como um elemento à parte da natureza, eles se veem como elementos que fazem como elementos parte da natureza. Então, a origem dos seus antepassados estão muito associados à origem da própria natureza. E nesse sentido, para eles, algumas cachoeiras, algumas cavernas, em alguns lugares de natureza fazem parte desse mito de origem, né? Então, nesse sentido, ocorreram também alguns tombamentos dessas áreas naturais desses povos indígenas. E houve também outros tombamentos, como, por exemplo, do Encontro das Águas, do Rio Negro e do Rio Solimões, que é o lugar onde, a partir do encontro desses rios, o Rio Solimão passa a ser denominado como Rio Amazonas. Então, simbolicamente, seria onde ele nasce, né? E, fora isso, é também um lugar que faz parte do misto de origem, para os grupos indígenas do Alto Rio Negro. Foi um local descrito pelos primeiros portugueses quando adentraram a bacia do Rio Amazonas. Então, tem todo um conjunto de elementos simbólicos
que fazem com que haja um interesse pela proteção dessas áreas naturais, fora que ele é ainda hoje um lugar de vivência e do trabalho de alguns grupos ribeirinhos que ainda habitam à margem desse rio. Mas, apesar da Constituição de 88 ser um marco legal que vai consagrar, né, esse lugar da natureza como patrimônio, desde a constituição, da criação, né, do campo do patrimônio, a natureza já vinha sendo contemplada pelas políticas, tanto é que o Decreto-Lei 25 de 1937 já colocava como possível o tombamento dos monumentos naturais, o que à época foi considerado monumentos naturais. E a proteção da natureza no âmbito das políticas de patrimônio também não é uma exclusividade do Brasil. Outros países, como a própria França, que foi que inspirou, né, o caso brasileiro, também previa o tombamento, a proteção de alguns sítios naturais de interesse cultural. Bom, desse ponto de vista do mais tradicional, né, de tombamento de monumentos naturais, eu acho que é simbólico o tombamento dos morros do Rio de Janeiro, que são conjuntos de morros Pão de Açúcar, o Corcovado, os Dois Irmãos, são todos um conjunto de morros que foram tombados já em 1938, quando da criação do órgão federal de patrimônio. Tivemos também o tombamento da Ilha de Boa Viagem também, que é em Niterói, ali do lado do Rio de Janeiro, também vinculado a essa ideia de monumentos naturais. E esses tombamentos, eles partem muito de uma interpretação desses elementos naturais como testemunhos da paisagem, testemunhos naturais da paisagem, né? E que ao longo do tempo foram tendo desempenhando alguns papéis, como, por exemplo, o estabelecimento de fortificações. Então, as fortificações na Baía da Guanabara, por exemplo, ela vai sendo implementada conforme se utilizando, né, desses morros como mirantes de observação da entrada e saída da Bahia. Então, esses lugares, esses monumentos naturais, desempenhando esse papel de defesa do território mesmo, né? Então, foi nesse sentido um pouco o tombamento, lá já desde 1938. É outro estado que é muito que foi bastante privilegiado pela política de tombamento de patrimônio natural, foi o estado de Minas Gerais, né? Não só de patrimônio natural, foi um estado privilegiado pelo tombamento de uma maneira geral, mas também da natureza. E o tombamento em Minas Gerais já está muito vinculado com a questão da mineração, né? Que a mineração, ao longo do tempo, ele vai destruindo, principalmente os morros. E aí tivemos várias serras que o IPHAN tombou, por entender que eles eram também testemunhos, eles participaram como referências na paisagem do processo de interiorização. Então, os exploradores, né, os portugueses que foram explorar o interior do Brasil, tiveram esses monumentos como elementos de referência na paisagem. Então, a gente teve, por exemplo, o tombamento da Serra da Piedade, do Pico do Itabirito, em Belo Horizonte, também da Serra do Curral. Então, esse conjunto de serras em Minas Gerais. Então, a gente, apesar de pequeno, né, em comparação com o patrimônio edificado, existe um espalhamento desses tombamentos pela maioria dos estados brasileiros. Eu trouxe o mapa aqui, mas não consegui compartilhar, mas assim, a gente percebe que existe uma concentração de bens tombados no estado do Rio de Janeiro. Então, o estado do Rio de Janeiro vai concentrar metade dos tombamentos de patrimônios naturais, muito vinculada com essa consagração, né, da paisagem carioca, mesmo como sendo uma paisagem representativa do Brasil, que depois vai justificar o reconhecimento dela como patrimônio mundial, né? E é importante também, se a gente for analisar na linha do tempo esses tombamentos de patrimônio natural, a gente percebe que houve uma concentração da atuação federal
na década de 70, que é também quando se fortalece os movimentos ambientalistas, né? E a partir da década de 70, a gente nota também um crescimento da demanda social pelo tomamento de áreas naturais. E essa demanda ela vai continuar até o presente momento, uma demanda alta, mas o órgão de patrimônio sempre muito tímido, né, no reconhecimento dessas áreas. Então, na década de 70 teve um maior número, e depois da década de 80, 90 e 2000, esse número de reconhecimentos ele vem caindo. E ele vem caindo não por acaso, né? Existe uma estratégia dentro do órgão de patrimônio que é de deixar esse tema um pouco para a legislação ambiental. Então, a partir da década de 90, a gente começa a ver a criação de um discurso de que tenta conferir e deixar apenas a cargo da legislação ambiental o tema do patrimônio natural, sem considerar que a legislação ambiental ela não contempla esse contexto afetivo, esse contexto cultural, simbólico da natureza, né? A legislação ambiental vai atuar muito no sentido de proteger os ecossistemas, a diversidade biológica, os recursos naturais, não essa parte mais cultural, afetiva da natureza, o que vai acabar deixando com que esses bens naturais de importância simbólica fiquem desprotegidos do ponto de vista de uma ação do Estado. Bom, esse processo ele vai no âmbito federal, né? Ele vai se amenizar um pouco na gestão do Gilberto Gil, né? Na gestão Gil, mas depois ele ainda no governo, no segundo mandato da presidente Dilma, ele volta a se intensificar, inclusive com a publicação, na tentativa de publicação no âmbito do IFAM de algumas normativas no sentido de limitar o tombamento de áreas naturais. Isso apareceu na Política Nacional de Patrimônio Material, que, se eu não me engano, foi de 2008, e depois de uma mobilização de especialistas, mobilização social, isso acabou sendo deixado de fora. Mas, na prática institucional, os tombamentos continuam muito limitados. E, nesse âmbito de tombamentos e proteção de áreas naturais, a experiência paulista ela foi uma das que mais se destacou. E ela se deu já desde a criação do CONDEFAT, que foi em 1969, e a legislação paulista ela vai prever a proteção dos recantos paisagísticos, e a partir desse enquadramento de recantos paisagísticos que vai ocorrer a atuação do CONDEFAT, que a Simone vai detalhar melhor. Acho que da minha parte era isso nessa primeira momento da conversa. Danilo, muito obrigado, muito legal. Acho que eu já vou passar rapidamente para a professora Simone, daí depois a gente faz, né, comentários aí, perguntas, se tiver interesse. Eu gostaria só também de, agora olhando aqui as participações, de agradecer a Helena Bissaber, né, que eu acho que é neta, né, do professor Aziz, e se eu estiver enganado, por favor, se ela puder também, né, depois. Oi, tudo bom? Sim, eu sou neta dele. Eu gostaria de agradecer a sua presença também, uma homenagem para ele e para toda a família, tá? Tá bom, obrigada, mas obrigada a vocês que estão homenageando ele, né, porque... Tá legal. A gente é importante, né, para nossa família. Tá joia, muito obrigado. Então, professora Simone, é com você. Bom, vou começar dando boa noite a todas e todos, agradecendo o convite de estar aqui conversando com vocês sobre um tema que me interessa muito. Queria parabenizá-los por mais uma semana em homenagem ao professor Aziz. É muito importante manter viva a memória dele e também prestar essa homenagem. Eu vou me apresentar, sou professora do Departamento de Geografia da USP. Eu comecei a minha carreira profissional no CONDEFAT, trabalhando com
na equipe de áreas naturais, com tombamento de áreas naturais, nos anos 80 e os anos 90, e foi lá, através desse trabalho, que eu tive contato com essa herança de conhecimento que o professor Aziz deixou para a gente, né? Uma herança nas políticas também. E eu selecionei para essa conversa de hoje duas questões, a pensar em duas contribuições do professor Aziz para as políticas de patrimônio, políticas públicas de proteção do patrimônio natural no estado de São Paulo. Então, uma das contribuições tem a ver com esse tema que o Danilo apresentou, do patrimônio natural, e uma outra contribuição que eu penso que o Aziz deixou tem a ver com seu papel de intelectual alinhado às pautas mais progressistas, né? E no momento ainda de ditadura política que a gente vivia no país. Então, são essas duas contribuições que eu queria destacar. Em relação, primeiro, ao patrimônio natural, quando a gente estuda as políticas de preservação do patrimônio em São Paulo, a gente vê o professor Aziz atuando e trazendo duas principais contribuições nessas políticas de patrimônio natural. A primeira delas diz respeito ao plano mais conceitual. Então, o que vem a ser isso? Na elaboração dos conceitos, das diretrizes, né? Tudo que vai orientar as práticas de preservação dentro desse órgão que o Danilo falou, o CONDEFAT. Até a entrada do professor Aziz em 76 pela primeira vez ele entra no Conselho de Preservação, esses conceitos, essas diretrizes não existiam para tombamento de áreas naturais. E aí queria fazer só um pequeno parênteses, explicar, o CONDEFAT é um órgão criado por legislação em 68, mas ele só vai existir a partir de 69, quando ele começa a ser constituído, e ele é constituído como um colegiado dentro da então Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, né? Hoje só Secretaria de Cultura. E, inicialmente, ele vai ser formado por 8 conselheiros. Então, a gente tem conselheiros da Cúria Metropolitana, do Instituto dos Arquitetos, do Instituto Histórico Geográfico, da própria Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, dos serviços de museus e 2 representantes da Universidade de São Paulo, um ligado ao Departamento de História e o outro ligado ao Instituto de Pré-História, que antecede o que hoje é o MAI, o Museu de Arqueologia e Etnografia. E à medida que em 69 o Conselho começou a atuar, ele já começou a tombar o que a gente chama hoje de áreas naturais. Então, 2 exemplos muito importantes é o do Bosque do Jequitibás, em Campinas, que é uma área verde, um remanescente de vegetação nativa, em pleno centro urbano da cidade de Campinas, com uma nascente dentro desse bosque, é um parque hoje muito visitado, que foi o primeiro bem tombado pelo CONDEFAT logo no início dos seus trabalhos em 69. E a Pedreira de Varvito, em Itu, não sei se vocês conhecem, já foram fazer trabalho de campo lá, né? Que foi tombada em 1974. E logo nesses primeiros tombamentos, os conselheiros se colocavam a seguinte questão: bom, e quais são os critérios? Por que a gente aceita tombar isso e não aceita tombar aquilo? Então, muito preocupados em quais os critérios para reconhecer esses patrimônios, essas áreas naturais, que, como o Danilo falou no início, eram vistas a partir do recorte paisagístico, né, como recantos paisagísticos. E aí, a entrada do professor Aziz em 76 no Conselho foi decisiva, porque ele que trouxe os conceitos, ele que traz a experiência, ele que traz as diretrizes e os critérios para tombamento de áreas naturais. Ele participou na gestão 76-78 como representante do Departamento de Geografia, né? Naquele momento o Conselho foi ampliado e recebeu, então, mais representantes da Universidade de São Paulo, e o Aziz entra representando o Departamento de Geografia. E logo, quando ele entra, ele já contribui para o Conselho por meio de um documento que ele elabora, que depois vai ser publicado em 77. É um documento que traz
que traz uma conceituação e traz também o que seriam esses primeiros critérios para reconhecimento e preservação das áreas naturais. O que eu vejo como é muito importante no documento, eu não vou falar muito de critérios, porque é muito técnico, mas assim, o que é essencial nesse documento é o ponto de partida que o Aziz usa para definir o que deve e o que deve ser tombado, né? O que é importante para fins de preservação. E o ponto de partida que ele usou é considerar o contexto, ou o que ele chamava de conjuntura espacial. O que ele queria dizer com isso? Ele dizia o seguinte: vamos considerar que o Estado de São Paulo acabou com uma parte da sua cobertura vegetal nativa, que foi retirada para o avanço da agricultura, para a industrialização e para a urbanização. Então, tomando como base esse contexto, qualquer remanescente de vegetação nativa é muito importante, por conta dessa retirada total, né? Independente do tamanho, independente se teve alguma alteração. Então, o professor Aziz, ele estava propondo que a gente pensasse não num valor absoluto dessas áreas, mas que o valor atribuído a esses bens teria que ser pensado do seu ponto de vista relativo a essas condições de contexto, né? Isso é muito importante. E aí, nessa primeira gestão, ele já em 76 para 78, ele participou de diversos estudos de tombamento. Eu trouxe dois que eu acho muito importantes: o tombamento do maciço da Jureia, em Iguape, Peruíbe, né, que antecedeu a criação da estação ecológica da Jureia Itatins, né? Naquele momento, o tombamento tinha sido pedido por uma entidade ambientalista de Peruíbe, uma das mais antigas do país, em função de um projeto de loteamento ali na Praia da Jureia, uma praia deserta, né? Eram praias, até hoje, praias maravilhosas, desertas, né? E havia um projeto de criação, de implantação de um loteamento destinado, que previa como população a cifra de 74 mil habitantes. Então, uma coisa assim assustadora para praias que não tinham ocupação nenhuma, a não ser ocupação caiçara tradicional, de populações tradicionais. E o tombamento foi importantíssimo, porque ele deu força para depois aquilo que foi a implantação da estação ecológica da Jureia Itatins. Então, o tombamento inaugura a preservação da Serra da Jureia. Um outro tombamento super importante que ele participou, que ele conceituou, que ele fundamentou, foi o tombamento do Horto de Rio Claro. O Horto de Rio Claro é uma experiência bastante importante no que a gente considera patrimônio natural, porque é um exemplo que foge um pouco da caixinha, né? Quando a gente pensa em patrimônio natural, a gente pensa sempre em vegetação nativa. E o Horto de Rio Claro, ele foi constituído a partir de uma experiência de plantio de diversas espécies de eucalipto australiano. Ele foi constituído pela antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro. O objetivo era uma experiência mesmo de plantio para verificar qual era a melhor espécie de eucalipto para ser usado como dormente, também ser usado como combustível, né, nas estradas de ferro. E o Aziz entendia o Horto de Rio Claro como um museu vivo do eucalipto, pela quantidade de espécies ali plantadas. E quando ele conceitua o horto como um museu vivo do eucalipto, e, portanto, ele nomeia como um patrimônio genético, ele acaba justificando o Horto de Rio Claro como um patrimônio da natureza, como um patrimônio natural, que causou uma certa estranheza, né? Porque o eucalipto é uma espécie exótica, né? Não nativa, então causou uma certa estranheza dentro dessa ideia de que o natural é sempre a vegetação nativa, né? E ele traz, então, essa ideia do patrimônio genético desse museu vivo dessas espécies, né? Relacionado aí à sua importância histórica.
A segunda contribuição, tudo isso eu estava tentando mostrar a contribuição no plano conceitual. A segunda grande contribuição do Aziz nas políticas de patrimônio é que ele ajudou a expandir e consolidar o tombamento, esses primeiros tombamentos de áreas naturais. Então, quando a gente olha a gestão do Aziz, aí já como presidente do CONDEFAT, né, ele ficou apenas 5 meses, de novembro de 82 até março de 83. Em 5 meses, a quantidade de áreas naturais tombadas que o Aziz ou tombou ou abriu estudo é assim uma coisa impressionante, né? O que mostra o empenho dele em consolidar o tombamento de áreas naturais. Então, ele foi importantíssimo no tombamento da Serra do Japim, Jundiaí, que foi um tombamento problemático. O processo até foi para o gabinete do governador e sumiu, nunca mais vimos esse processo, para vocês verem a problemática que envolveu grandes proprietários de terra na Serra do Japi. Ele esteve envolvido no tombamento da Serra da Cantareira, da Serra de Atibaia, da Serra do Atibaia, no município de Atibaia, da Serra do Voturuna, no município de Santana do Parnaíba. Todos os tombamentos que ele não só instruiu, mas ele elaborou a resolução de tombamento, que era uma novidade, porque se tombava, e eram 2 ou 3 artigos, e o Aziz, ele traz diretrizes de uso e ocupação para essas áreas tombadas. E aquilo que é a maior contribuição dele, que é o tombamento da Serra do Mar, né? É na gestão dele, nesses 5 meses, que ele abre o estudo de tombamento da Serra do Mar, que para ele era a área mais importante, porque era a área mais crítica e ecologicamente estratégica do estado de São Paulo. Então, quando a gente olha esse mapa do patrimônio natural tombado no estado de São Paulo, a gente vê muito da contribuição do Aziz. E a segunda contribuição que eu queria também deixar aqui marcado é entender o papel do Aziz como esse intelectual alinhado a práticas e a pautas progressistas. Quer dizer, não era só o Aziz como especialista contribuindo no seu próprio campo de atuação da geomorfologia, da ecologia, da geografia. Era o Aziz como intelectual, na sua visão mais ampla dentro do CONDEFAT. Então, eu trouxe 2 exemplos para situar a sua contribuição para além do patrimônio natural. Foi na sua gestão em 82 e 83, como presidente do órgão, que se deu a discussão do tombamento da Vila Itororó. Vila Itororó, não sei se vocês conhecem, fica em São Paulo, no bairro da Bela Vista, ali no Bexiga. É um conjunto de casas, de várias casinhas, que foram construídas no início do século para aluguel, e tem uma casa maior, todas numa forma de vila, e essa casa maior é uma casa muito sui generis, porque o construtor ele foi comprando material de demolição de vários imóveis em São Paulo, inclusive de teatros que foram demolidos na cidade, peças de obras de arte, né? E montou a construção da casa principal dele dessa forma. Mas ele morou pouco tempo, logo ele faleceu, e durante muito tempo na história dessa vila, a vila foi ocupada por trabalhadores pobres de São Paulo, ela virou um cortiço. Né? Então, as casas, os cômodos viraram moradia de várias famílias, foram divididas entre as famílias, ou seja, a história da Vila Itororó está muito ligada à moradia de população trabalhadora pobre da cidade. Nos anos 80, tinha um projeto que era um projeto de retirada dessas pessoas da vila para transformar a vila num centro cultural, né? Então, portanto, um projeto dos mais elitistas, né, para a classe média frequentar e, ao mesmo tempo, um projeto de expulsão de população pobre. E o Aziz, ele, naquele momento, ele vai se contrapor a esse projeto. E ele vai dizer, ao longo da instrução do projeto, que o tombamento não servia apenas para garantir a restauração dos bens, mas que o tombamento tinha que visar também a melhoria da qualidade de vida daqueles que habitam. Portanto, ele já estava, naquele momento, levantando a questão do custo social de se aprovar um projeto que era um projeto elitista e queria contribuir para a exclusão social.
né? Ou seja, naquele momento ele já estava dizendo que o patrimônio não poderia ser usado para ser fonte de exclusão social. Outro exemplo importantíssimo é o do Teatro Oficina, que o Danilo falou, né? O Teatro Oficina, ele foi por 2 vezes o Zé Celso, que é o diretor e coordenador do teatro, ele pediu o tombamento do teatro, por 2 vezes o Condefat negou, né? Isso no momento em que o Grupo Silvio Santos estava comprando vários imóveis no Bexiga, comprou todo o entorno do Teatro Oficina, botou abaixo, tentou comprar o lote do Teatro Oficina, mas não conseguiu, né? E aí, o Teatro Oficina está nesse imóvel desde os anos de 1961, e aí é na gestão do Aziz que se abre o tombamento e se tomba o teatro. E esse tombamento, ele garantiu a permanência até hoje do teatro ali, depois o imóvel foi desapropriado pelo governo do estado, né? Nessa gestão do Aziz, ele cria um conselho, um grupo de apoio, chama o Flávio Império, que era arquiteto e cenógrafo, para fazer o parecer de tombamento do Teatro Oficina, e a partir daí eles conseguem o tombamento nesse momento, né? Então, o Aziz foi importantíssimo, porque ele era o presidente, tem até um vídeo que circula aí na internet, que é o vídeo dessa reunião do tombamento do Teatro Oficina, está lá a Lina Bobardi, que é autora do projeto de reforma do teatro, está lá o Zé Celso, e está lá o Aziz como presidente defendendo publicamente o tombamento, né? Isso 1 mês antes dele sair, isso foi fevereiro, né? Então, no momento em que ele estava enfrentando poderosos interesses econômicos, como o interesse do grupo Silvio Santos, que era mais de botar abaixo o teatro, né? Então, o tombamento do Teatro Oficina, o Zé Celso reconhece até hoje que deve muito a essa força e dessa presença do professor Aziz, né? E eu queria só terminar com uma frase dele que mostra muito como ele entendia o que era o tombamento. Ele dizia o seguinte: a tomada de decisão para o tombamento é, antes de tudo, um ato de discernimento cultural, que procura atender às reclamações de muitas vozes e de muitas gerações. Como tal, é um ato de inteligência e de coragem coletiva. E eu fico por aqui, agradeço a paciência de vocês e me disponho aí a conversar e a debater. Professora, muito obrigado pela exposição. Eu só gostaria de comentar aqui também dos comentários aqui, né? A presença de alunos do curso de História da Unispar, né? Paranaguá, curso de Geografia da UFG, curso, acredito que de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. E tem uma pergunta sobre inscrição para certificado. Eu gostaria de, se alguém que quiser receber um certificado, sim, colocar mesmo ali nos comentários o nome, né, completo e o RG, que daí a gente pega depois a lista aqui e envia o nome, o RG e o e-mail, que a gente envia daí pelo e-mail, né, de cada um que se interessar ali, tá? Gostaria também de agradecer, né? Vou olhando aqui e vou agradecendo, por exemplo, as minhas companheiras, professoras de geografia aqui, né? A Rosiane e a Isabel, companheiras de lida aqui nas salas de aula aqui de São Luís do Paraitinga, né? Assim como a próxima palestrante que vai nos falar um pouco desse momento da pesquisa para o Museu, né, São Luís do Paraitinga, onde tem lá um espaço para o Aziz Absaber, que é a professora Leda Nardi. Fica aí, Leda, à vontade para fazer a sua exposição. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Bruno. Todos me ouvem? Então, eu sou a Leda, professora de História da Rede Municipal aqui de São Luís do Paraitinga, historiadora
E dentro desse meu trabalho de pesquisa, eu compus a equipe que pesquisou o acervo para modernização do Museu Casa Oswaldo Cruz, que passou a se chamar Museu de São Luís do Paraitinga, Casa Oswaldo Cruz. E dentro das minhas pesquisas, eu tenho me dedicado a pesquisar o luizense, né, o sujeito de São Luís do Paraitinga. Então, dentro desse recorte, nós chegamos no professor Aziz para ser retratado no museu. O Nilo, que está aqui também na mesa hoje, fez parte dessa pesquisa por algum tempo, e ele foi fundamental no encaminhamento que nós demos no retrato do professor Aziz dentro do museu. Então, o Museu de São Luís do Paraitinga, ele tinha como objetivo retratar o luizense e suas práticas, né? Então, musealizar o sujeito de São Luís do Paraitinga. E o professor Aziz, como nasceu aqui em São Luís do Paraitinga, merecia um espaço dentro desse novo museu. E era importante que nós conseguíssemos fazer, desculpa aqui pelo barulho, era importante que nós conseguíssemos fazer uma intersecção entre o sujeito Aziz Absaber e a obra acadêmica desse ilustre geógrafo, né? Então, nós direcionamos a pesquisa. Bom, eu era pesquisadora local, né? Então, eu não tinha liberdade para viajar e ir em busca de material fora de São Luís do Paraitinga. A minha atuação ficou restrita a encontrar dentro de São Luís do Paraitinga, junto com a população luizense, material para ser exibido nesse museu. Então, sobre o professor Aziz, nós escolhemos, por indicação do Danilo, fazer a leitura da autobiografia do professor Aziz, que foi narrada para Sinara Menezes, que se chama O que é ser geógrafo? Então, fazendo a leitura dessa autobiografia, nós conhecemos esse lado muito, muito delicado do professor Aziz. E toda a obra acadêmica dele reflete essa visão sensível que ele teve desde criança. Então, na leitura dessa autobiografia, o Aziz narrava uma viagem que ele fez pela Serra do Mar e como as sensações que ele teve nessa viagem foram fundamentais para sensibilizar o olhar dele, depois de adulto, para construir a obra acadêmica dele. Então, ouvindo agora a professora Simone falar, e conhecendo essas memórias do professor Aziz, e comparando com o resultado da obra dele, da obra acadêmica dele, a gente consegue perceber como desde criança ele veio se sensibilizando para essas questões do patrimônio natural, para essas questões da geografia humana, ele com esse olhar muito preocupado para a situação social, e as lembranças dele vêm surgindo como uma grande um grande memorial, né? Então, quando ele fala de São Luís do Paraitinga, na infância dele, esse produto é um grande patrimônio histórico de São Luís do Paraitinga, porque ele traz memórias sobre a economia de São Luís do Paraitinga, sobre o cotidiano de São Luís do Paraitinga. Então, ele vem... o que ele narra nesse livro
é de uma riqueza muito grande para a gente conhecer a história do nosso município. E nessa autobiografia também, o professor Aziz deixa muito clara a importância que ele dá para as bibliotecas públicas. Então, ele narra a história dele, a história acadêmica dele, como ele fez para conseguir entrar na USP, primeiro como aluno, depois como funcionário da USP, mas o tempo que ele levou ainda para conseguir assumir uma cátedra e poder assinar as atas de aula dele, como sempre foi difícil, como ele precisou se esforçar, como ele tinha poucos recursos financeiros para financiar o estudo dele. Então, ele dá muita importância para as bibliotecas públicas. Tanto que a biblioteca que existia aqui em São Luís, na Praça Oswaldo Cruz, até o ano de 2010, que foi levada pela grande enchente de 2010, o professor Aziz tinha ajudado a organizar essa biblioteca, e ele tinha muito orgulho dessa biblioteca. Hoje, a biblioteca que temos aqui em São Luís, que ela é de 2012, ela leva o nome do professor Aziz, ela é uma homenagem a ele. Bruno, você consegue compartilhar a foto que eu te mandei? Bruno? Bom, eu tinha... Você não consegue, Bruno, a foto? Eu vou tentar aqui, rapidinho, já tentar compartilhar aqui. Enquanto ele vai procurando, a foto é uma foto simples da placa da biblioteca, para quem não é daqui de São Luís, que não conhece, só para se situar, né, que a biblioteca hoje é uma homenagem ao professor Aziz, e para trazer essa questão, né, então, essa importância que ele sempre deu para a biblioteca pública, veio à tona novamente quando o professor faleceu, porque a família dele mantém amizade com pessoas de São Luís do Paraitinga e procurou a cidade, procurou os luizenses com o objetivo de doar o acervo do professor Aziz para a população luizense. E durante as pesquisas para o Museu de São Luís do Paraitinga, Casa Oswaldo Cruz, a equipe fez contato com a família dele e aceitou receber essa doação. Mas até o momento, esse acervo ainda não está disponível para a população luizense. Então, é muito importante que essa informação venha a público para que nós possamos acompanhar esse processo, para que a gente tenha acesso a essa biblioteca e o desejo do professor Aziz seja respeitado, né? Agora, falando mais um pouquinho sobre o museu... Aí, Bruno, obrigada, era essa. Falando mais um pouquinho sobre o museu, a sala do professor Aziz, ela se chama A Paisagem, e ela abriga uma instalação audiovisual que faz essa homenagem ao geógrafo Aziz Absaber e às paisagens de São Luís do Paraitinga. Antes de entrar no ambiente, a gente encontra uma placa de identificação orientando: entre, contemple e alce voos com a imaginação. A sala é composta por um sofá que já era acervo da Casa Oswaldo Cruz, que foi doado pelo Museu da Casa Brasileira, 2 puffs que ficam lá para as pessoas poderem sentar e se acomodar e experimentar todas as sensações que a sala promove. E na parede
são projetadas filmagens de drone, filmagens aéreas, das paisagens de São Luís do Paraitinga. E, ao fundo, nós podemos ouvir a narração dos poemas do professor Aziz na voz do artista local Camilo Frade. Então, é uma sala bem sensorial e que faz bastante uso dos recursos tecnológicos para trazer essa sensação de experimentar as paisagens de São Luís ali dentro daquele espaço e homenagear o professor Aziz, um luizense reconhecido com a importância da sua obra. Ainda falando do Aziz Absaber como um patrimônio de São Luís do Paraitinga, andando pelas ruas de São Luís, que é um grande museu a céu aberto, para quem não conhece, fica o convite de vir visitar a nossa cidade, nós podemos ver a foto 2.1 e 2.2, Bruno, por favor, que são fotos da casa onde o professor Aziz nasceu, aqui em São Luís do Paraitinga, nas vizinhanças do mercado municipal. Então, tem a placa da foto, a foto da placa e a foto da fachada da casa onde ele nasceu. E ao lado da casa fica uma casa de ração, que era a loja do pai dele, né, quando ele era criança. E isso é curioso, que o professor Aziz narra que sempre na vida dele ele vai morar nos arredores de mercados, né? O pai dele era comerciante e eles ficam sempre vivendo aos arredores de mercados. Daí fica a pergunta, né? O que faz de Aziz Absaber um patrimônio de São Luís do Paraitinga? Considerando o patrimônio o portador de tempos e vivências, a maneira como o Aziz retrata a vida dele na autobiografia dá a ele esse lugar de patrimônio luizense, já que ele narra as memórias e a história de São Luís sob esses aspectos econômicos, geográficos e sociais. Então, como o professor Aziz tinha essa preocupação muito grande, essa preocupação social muito grande, esse momento aqui de trazer a público os conhecimentos que nós conseguimos adquirir, né, com as pesquisas sobre a biografia dele e as pesquisas, os estudos mais acadêmicos sobre a obra dele. Então, esse momento de devolver ao público é um momento muito, muito importante, né, de democratizar o conhecimento. E é muito condizente com toda a forma de pensar que o professor Aziz tinha, né, esse respeito de apurar o conhecimento e transformar o conhecimento científico numa linguagem acessível para que a população toda tenha a oportunidade de adquirir esse conhecimento. Então, esse momento é um momento que eu me sinto muito privilegiada de poder estar aqui compartilhando com vocês esse caminho de pesquisa, e era isso o que eu pretendia também como pesquisadora do Museu de São Luís do Paraitinga, Casa Oswaldo Cruz, valorizar o luizense e as práticas e devolver esses saberes que me foram compartilhados de uma maneira ainda mais bonita. Então, agradeço a oportunidade e sigamos na conversa. Muito obrigado, Leda, também pela fala. E também agora, antes de abrir para o debate, gostaria que, se o Neto, né, pudesse dar uma palavrinha aí em nome da prefeitura, né? Já que eu já fiz o agradecimento à prefeitura, viu, Neto, seu nome, que, né, todo o apoio institucional para a realização, né, da Semana Aziz Absaber. Tudo bem? Boa noite. Todo mundo me escuta aí? Sim. Bacana. Até estava fazendo esse agradecimento aqui pelo chat, né, já que estava rolando aí a fala da Leda, né, mas agora que deu essa
essa brecha aí. Gostaria de agradecer, né, pessoalmente aí ao Bruno, ao professor Bruno aí, pela dedicação para que essa quarta semana Ziza Absaber pudesse acontecer. Muito obrigado, viu, Bruno? Agradecer a Carui, né, pela parceria nesses últimos anos todos aí, né, que vem contribuindo para que a Semana Aziz acontecesse também, né, e agradecer aí aos nossos convidados, né, de hoje e dos próximos dias, né, que compõem a nossa programação deste ano, né, porque a gente sabe o quão vocês estão agradecendo aí a Semana Aziz Absaber, então fica um agradecimento muito especial aqui nosso, né, da Prefeitura Municipal de São Luís do Paraitinga, e um especial meu, pessoalmente, que tem um carinho muito grande por essa Semana Aziz Absaber, né? Que a sabedoria do Aziz continue nos iluminando e que a gente possa ter diversas outras edições. Muito obrigado aí. Continua aí, Bruno, para a gente continuar do bate-papo. Valeu, Neto. Obrigado aí pelo apoio, pela confiança. E, pessoal, está aberto. Alguém que gostaria de fazer uma pergunta, de fazer um comentário, pode ficar à vontade, abrir aí o microfone e já se apresentar, porque eu tenho umas perguntinhas aqui que eu vou esperar para fazer também. Posso ir? Alô? Pode. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, todas. Vou pedir licença para ficar com a câmera fechada, que eu estou me recuperando aí de uma questão de saúde, então estou deitadinha. Quero agradecer, né, a organização aí, Bruno. Bom, sou Isabel, sou professora de Geografia da Rede Municipal aqui de São Luís. Também sou doutoranda pelo PROLAN, na USP. Estou no final do doutorado, tive a oportunidade de, no começo desse processo, acompanhar uma disciplina com a professora Simone, foi muito bacana. E aí eu queria duas perguntas. Uma para a professora Simone, sobre a questão dos tombamentos de área natural. Você citou, Simone, a questão da Jureia, né? E também aqui da Serra do Mar e tal. E aí eu fiquei pensando, que fiquei com curiosidade de saber como que era naquele momento a questão da presença das comunidades tradicionais, né? Como é que o professor Aziz lidava com isso, o que que ele pensava, como é que era naquele momento essas reflexões, né? Sobre a presença de comunidades dentro das áreas de tombamento. Porque eu sei que lá na Jureia houve muitos conflitos, né, com relação a isso. E a outra pergunta é para Leda. Leda, você comentou sobre a doação de um acervo, né, da biblioteca, e que estaria num processo que ainda não está disponível ao público. Eu gostaria de entender um pouco melhor se é isso mesmo e qual que seria, qual que seriam o que está embarreirando isso? Como que a gente pode acompanhar? O que está acontecendo? Tá bom? É isso, agradeço a todos e um grande abraço. Não sei se já encaminha para a resposta ou se alguém quiser fazer mais uma, fazer um comentário. Eu acho que eu já vou então fazer a minha, daí, né, a gente tenta ir fazendo em blocos assim, se aparecer outras questões e tal. Uma pergunta para colocar aqui na sequência, uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer é para o Danilo, já que ele trouxe o aspecto, né, do patrimônio aí histórico, né, até, digamos, os dias de hoje. Eu gostaria de saber, Danilo, como que você vê hoje em dia, como você vê as políticas do patrimônio hoje em dia, assim, né? Depois de já alguns anos de um processo, né, de que a gente tem acompanhando aí de vários ataques, né, até mesmo a partir com o órgão, né, do IPHAN
E como que você vê a política do patrimônio hoje cultural, né, no Brasil, que a gente está aí hoje, né, aí vivendo, né? Então, é só para você trazer se houve avanços ou se houve retrocesso na questão de políticas mesmo, assim, de implantação de políticas, de programas, né? Por exemplo, a gente tinha um caso aqui, a gente tem um caso aqui em São Luís de, né, do PAC Cidades Históricas, que está parado praticamente desde 2000, acredito, de 2016, 17, se eu não me engano, né? Então, como que está essa questão do patrimônio em nível nacional hoje, né, das políticas do patrimônio? Uma pergunta também para a professora Simone, na verdade, duas perguntas para a professora Simone, uma de interesse pessoal total, que se ela, nessa documentação toda, nesses estudos, né, do professor Aziz Absaber para tombamentos, várias serras, por exemplo, né, ele fez vários estudos para serras, como a senhora já citou, do Japi, as serras, né, do Jaraguá, a própria Parque Estadual da Serra do Mar. A senhora encontrou algum estudo especificamente sobre a Serra da Quebra-Cangalha? Que eu sei que era, né, um altiplano muito interessante aqui no divisor de águas do Alto Vale, né, e do Médio Vale do Paraíba, onde ele citava em bastante aulas, né, até a professora Maria Adélia, quando eu levei ela lá no Mirante, eu mostrei para ela a região da Quebra-Cangalha, ela, nossa, essa é a Serra da Quebra-Cangalha. O professor falava muito dessa Serra da Quebra-Cangalha, tal, que é da região dele, né? Então, essa pergunta, se você encontrou, tem alguma coisa de tombamento, de estudo de tombamento da Serra da Quebra-Cangalha? E a outra pergunta para a senhora é sobre o Parque Estadual da Serra do Mar. O que mudou das diretrizes de tombamento propostas para o próprio Aziz Absaber para hoje? Eu tenho conhecimento do trabalho da senhora, da construção do patrimônio natural, que a senhora estuda a região da Serra do Mar. E como foi, então, essa ofensiva, já entrando mais diretamente no assunto, essa ofensiva do capital, né, no uso de parques como a Serra do Mar e outros que a gente sabe que tem, né, também essa dialética, né, da conservação e da valorização, principalmente no caso, né, aqui em Ubatuba, do estudo da senhora. Então, o que mudou de fato das diretrizes de tombamento propostas pelo professor até hoje em dia, né, com a consolidação mesmo do parque? E a questão, acho que eu coloquei aqui para a Leda, a própria Isabel já levantou também, né? Se já tem algum projeto, se já tem alguma coisa prevista. Pelo que eu fiquei sabendo de alguns comentários de alguns amigos, parece que já tem, sim, algumas coisas, assim, já, não sei se encaminhados, ou estudando, ou iniciando um processo de um projeto, ou, na verdade, gostaria de saber mesmo se já tem algum encaminhamento, alguma coisa já pensando no acervo que deve ser assim magnífico da biblioteca do professor Aziz Absaber, né? São essas três perguntinhas. Alguém mais quiser fazer uma pergunta, um comentário, senão a gente já passa para respostas e daí depois a gente continua. Oi, Bruno. Boa noite. Maria Adélia, minha querida, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todo mundo, a Simone, que eu estou vendo. Só entrei para parabenizar por essa persistência em homenagear meu querido professor e amigo, grande amigo Aziz Absaber. Ele merece, mais do que merece, né? Saudar todos vocês. E tem alguém aí que fez uma pergunta, por que é que o professor Aziz gostava tanto? Devia deixar para a Simone responder, porque ela está na ativa. Eu sou uma velha caquética da geografia brasileira, não é? Mas eu fui aluna do Aziz exatamente quando ele estudava as duras formações do território brasileiro e estava exatamente fazendo a pesquisa lá no Ceará. E ele andou muito por lá e passou muitos longos tempos no Ceará,
fazendo lá suas observações sobre as formas de relevo, que deu origem ao belíssimo livro, né? Que depois foi o Jurandir usou um pouco e tudo mais, porque Aziz não era de muito publicar, né? O bom professor não tem muito tempo para publicar, ele pesquisa e dá aula e forma a gente, publica pouco. É uma pena. O professor Aziz tinha a condição de publicar mais do que isso. E eu fiquei muito interessada nessa pergunta que você fez sobre a Serra do Mar, porque eu não sei se o Aziz propôs algum decreto, eu nunca soube disso. Gostaria até de depois de pesquisar. Eu estudei muito isso quando eu fui coordenadora da Ação Regional da Secretaria do Planejamento e fiz uma proposta de um decreto. Naquela época era o governo militar, o governador era o Paulo Egídio Martins, foi lá pelos idos de 73, 74, que fui muito ajudada pelo José Pedro de Oliveira Costa, que era o meu assessor para questões ambientais, ele é um histórico ecologista paulista, e nós apresentamos um projeto de lei para o governador Paulo Egídio, que me autorizou a fazer algumas negociações com o Estado do Rio e com todos os estados que estariam envolvidos naquilo que deveria ser o Parque Nacional da Serra do Mar. Eu reivindico para mim a autoria desse decreto, porque deu para mim, para minha equipe daquela época, né, nos deu muito trabalho. Conseguimos fazer o Parque de Ilhabela e conseguimos segurar a especulação imobiliária na Ilhabela. Eu não me lembro se o prazo era de 20 ou 30 anos. Já faz muito mais tempo do que isso que eu saí do governo. E se não tem vontade política, não há questão ambiental, há questão política. Tratar o ambiente como ambiente não resolve, não anda nada. Mesmo assim, foi muito difícil para o governador, ele conseguiu, baixou o decreto da Ilhabela. O da Serra do Mar, em São Paulo, ele segurou, mas depois a gente não conseguiu, do Rio, do Paraná, do Rio Grande do Sul, que tomasse a mesma. E o Aziz nos ajudou muito na definição dessas coisas naquela época, né? Por isso que eu estou me intrometendo na conversa. Mas eu vou sair, era só para dizer boa noite e dizer que estou aqui. Cheguei um pouco atrasada, ouvi o final da exposição da Leda, da beleza, né? Do trabalho que está sendo feito aí do museu, e só tenho que parabenizar você pela sua persistência, Bruno, e mandar um beijo para a sua família, que eu tive o prazer de conhecer. E um abraço a todos os que ainda se lembram do professor Aziz Absaber. Abraço. Obrigada. Estou atenta, viu? Vou sair daqui só do microfone, mas estou aprendendo aí com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Maria Adélia, nossa professora de honra da Semana Aziz Absaber, né? Iniciou aí o ano passado, que eu gostaria que mantivesse, né, para os demais, que é uma aula magna mesmo de geografia, no dia 24, né, que é o dia de, né, Aziz Absaber nesse mundo, né? E que esse ano, por indicação da senhora, já faço até o convite para os demais aqui participantes, né? Esse ano a gente tem a participação do professor Armei Mamigônia, e que também vai, né, com muito prazer, ele falou, tratar um pouquinho da importância do Aziz também para a geografia brasileira. Então, acho que está encaminhado as perguntas. Tem, né, a do Danilo, da questão do patrimônio hoje, né, e para a professora Simone e para a Leda. Eu começo? Pode ser, Danilo. Pode ser? Então, Bruno, há pouco tempo a gente ficou um pouco chocado com aquela frase do ministro do Meio Ambiente, né, de deixar a boiada passar. Mas, assim, essa questão da boiada passar, ela é hoje uma política de Estado oficial, mas não é uma prática só de agora, né?
Então, a Constituição de 1988, ela estabeleceu um conjunto de novos direitos, né? Então, direito tanto a das comunidades terem os seus patrimônios culturais reconhecidos, como de ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Só que após a promulgação, né, ao longo dos anos 90, a gente entrou em governos neoliberais e a efetivação desses direitos já foi bastante difícil, né? Então, nesse sentido, se postergou a efetivação desses direitos. E a gente só vai conseguir, de alguma maneira, atingir esses direitos nos governos progressistas, né, a partir principalmente da gestão do Gilberto Gil, do Juca Ferreira, no Ministério da Cultura, e da Marina Silva, no Ministério do Meio Ambiente. Né? Foram momentos de uma certa maneira, retomada daquelas discussões da Constituinte, da Constituição de 1988. Só que, pelo menos no âmbito do patrimônio cultural, esse período no âmbito federal, né, que é o âmbito que eu pesquiso, esse período de progressista das políticas, ele foi muito curto. Ele logo no segundo governo Dilma, mesmo no primeiro governo Dilma, ele já paralisou, podemos dizer assim. Então, no sentido de que as políticas de patrimônio elas voltaram a ser bastante conservadoras já nesse momento, né? Então, essa discussão da natureza como patrimônio cultural, ela vai ser retomada no âmbito do IPHAN, ali entre mais ou menos 2006 até mais ou menos 2013, e depois, quando tem a virada da nova gestão do Ministério da Cultura, o órgão volta a ser um órgão muito voltado à questão da arquitetura. Né? Então, a gente tem uma gestão muito voltada e muito preocupada com o patrimônio arquitetônico, que é aquele patrimônio que, historicamente, a instituição privilegiou nas suas políticas públicas. E, inclusive, ele vai começar no âmbito da própria instituição, né? Pautado muito no saber técnico vinculado à arquitetura, a criar procedimentos técnicos para, como podemos dizer, desregulamentar a proteção da natureza no âmbito do patrimônio cultural. Então, você começa a ter um discurso revisionista da própria legislação, se quer estabelecer uma nova interpretação da legislação, um processo revisionista da atuação do próprio órgão de patrimônio. A gente nota um processo de arquivamento maciço do processo de tombamento de patrimônio natural, muito deles de demanda social, então os grupos sociais pedindo o tombamento, e esses tombamentos sendo arquivados com um discurso muito simplista de que não, isso é natureza, isso é tema da legislação ambiental, então a gente não vai tratar. Inclusive, agora em 2018, a UIFAM publicou uma minuta da nova política de patrimônio material, e a minuta ela trazia um artigo dizendo que o IPHAN não tombaria mais áreas naturais, né? E como era uma consulta pública nesse momento, teve uma articulação de especialistas e muita crítica em cima desse artigo, né, que não entende a natureza como um bem que pode ser tanto protegido pela sua relevância cultural como natural, e esse artigo acabou sendo excluído. Mas a política em si, a política de patrimônio material do IPHAN, ela não traz nenhuma questão, uma estratégia para o tratamento das áreas naturais. Então, é um tema que foi deixado de lado. E esse processo também ele está muito vinculado, porque vem acontecendo em São Paulo, né? Que é o que a Simone estudou nas pesquisas dela, né? Esse processo de desmonte das políticas públicas. Sendo que, enquanto no âmbito federal a gente teve esse momento, né, mais progressista
que é na gestão Lula e no período Dilma, no governo do Estado de São Paulo, desde os anos 90, é um processo paulatino. A gente não teve um momento assim de um olhar mais progressista para a política, né? Então, inclusive, isso se acentuou muito agora na gestão Dória, quando ele praticamente muda toda a composição do conselho, diminui o número de conselheiros das universidades. Então, o departamento de geografia, o departamento de história, eles não têm mais representantes no conselho, no CONDEFAT, né? Isso foi tirado pela gestão Dória. Então, as universidades públicas que tinham representantes do departamento de história, do departamento de geografia, arqueologia e arquitetura das universidades estaduais, né, USP, Unesp, Unicamp, hoje em dia todas as cadeiras dessas universidades foram diminuídas, se eu não me engano, apenas para duas cadeiras. Não necessariamente precisa ser de alguma área específica, pode ser de qualquer área. Então, pode ser um indicado da universidade, pode ser um engenheiro, pode ser um químico, pode ser qualquer indicado. Não existe mais essas cadeiras para os departamentos, né? Então, e se eu não me engano, eu não tenho acompanhado muito bem, mas me parece que o Conselho Municipal de Patrimônio em São Paulo também vem passando por um processo de desmonte, né? Ao mesmo tempo um processo de desmonte e um processo de aparelhamento, né? Porque são indicações políticas do governador ou do presidente, pessoas que não têm, muitas vezes, nenhum tipo de qualificação para atuar na área de patrimônio, trabalhando, assumindo esses cargos. Voltando para o caso do IFAM, que é o que eu venho pesquisando mais detalhadamente, a gente teve agora no governo Bolsonaro, né, a última presidente, que era uma funcionária de carreira, aposentada do IFAM, trabalhou muito tempo, uma historiadora, foi superintendente do Maranhão, ela foi exonerada e no lugar dela entrou uma pessoa que é formada em turismo. Não tem, no meu ponto de vista, não tem importância ser turismólogo, porque patrimônio é uma questão, é um tema bastante multidisciplinar. Mas é uma pessoa que não tem nenhuma experiência na área de patrimônio, nunca atuou na área de patrimônio, e ela é hoje presidente do principal órgão de patrimônio do Brasil, onde se estabelecem as políticas públicas, onde se planeja e onde se institui, né, as políticas públicas. Então, isso dá um pouco a cara do que a gente está vivendo. É um momento bastante triste, bastante problemático das políticas. Mas não é um momento de agora. Agora ele se acentua muito, mas já é uma construção que já vinha sendo feita. Acho que é isso, essa questão. Tá joia, Danilo, obrigado. Agora tem a questão, né, da biblioteca para Leda e as perguntas para Simone. Meninas? Posso? Então, tá bom. Então, o que eu sei sobre essa biblioteca é que a pessoa que estava responsável pelo projeto de modernização do Museu de São Luís do Paraitinga, Casa Oswaldo Cruz, fez contato com a família do Aziz por conta do museu, para levantar acervo para o museu, e nesse contato, a família manifestou o desejo dele de fazer essa doação do acervo dele para São Luís do Paraitinga. Mas esse desejo já tinha sido manifestado em outros momentos, mas ninguém daqui de São Luís aceitou que se responsabilizar por receber essa doação. Então, ninguém se responsabilizou por essa doação. Mas essa pessoa que estava à frente da revitalização do museu aceitou essa doação. Essa pessoa não é daqui de São Luís, ela não tem um vínculo com a cidade, ela estava só à frente desse projeto que estava sendo financiado pelo PROAC, era uma situação pontual. E ela dividiu
ela dividiu com a equipe do museu que ela havia aceitado essa doação em nome de São Luís do Paraitinga. E até o momento, nós ainda não vimos esse acervo. Então, eu até queria aproveitar o momento, pelo que eu olhei aqui, a Helena não está mais aqui, se a Helena tiver, ela poderia responder para a gente se esse acervo já saiu da casa da avó dela, se esse acervo já foi retirado. E o Neto, que eu acho que também não está mais online, eu ia perguntar para o Neto se tem alguma coisa sendo desenvolvida para que esse acervo chegue até a população de São Luís do Paraitinga, porque essa é a minha preocupação. Tinha alguém querendo doar e alguém aceitou receber, mas quem seria os beneficiários dessa doação ainda não tiveram acesso a ela. Então, eu acho que seria muito importante todos nós sabermos disso, essa notícia não ficar muito restrita, para que a gente possa cobrar e acompanhar esse processo, para que a vontade do professor Aziz seja feita e que a população luisense tenha acesso a essa riqueza. Então, infelizmente, eu não sei dizer em pé que está esse processo. Eu queria mais era dividir essa pulguinha que estava atrás da minha orelha com todo mundo. Tá? Muito obrigado, Leda. A gente tem, então, uma tarefa, né, de buscar como está esse acervo aí, que é de interesse do Aziz, inclusive, de permanecer em São Luís, né? Então, se permanecer em São Luís com algum projeto que futuramente possa vir, ainda tá bom. E já deixar público, né, aqui para todos também, que a gente está caminhando para o centenário do professor Aziz Absaber, né? Quem sabe, né, em 2024, né, a gente tem um belíssimo projeto aí para um evento, né, para uma inauguração de uma mega biblioteca em São Luís do Paraitinga, com o nome dele que já tem, né, parece que tem uma dúvida ainda, viu, Leda, se é o prédio novo lá da biblioteca ou se é a biblioteca mesmo, porque tinha um outro nome, né, enfim, mas a gente precisa ver certinho isso pela vida que ele, né, tinha e a relação que ele tinha com as bibliotecas, como você falou. E só para então, acho que a gente praticamente está até às 8, né, o nosso horário, e daí a Rosiane deixou também aqui que é praticamente para a professora Simone também fechada aí as respostas dela, né? Ela colocou, né, o que será que o professor nos diria, né, dessas problemáticas, né, de queimadas, a questão dos manguezais, das restingas nesse momento, né? E perguntou qual é o futuro do patrimônio natural do Brasil, que daí eu acho que dá, né, para a professora Simone fechar com a nossa pergunta e com essa também, professora. Tá bom. Obrigada, Bruno. Eu queria iniciar cumprimentando a professora Maria Adélia, bom revê-la aqui, ouvi-la também. Bom, a Bel eu acho que não está aí, mas a Bel me fez uma pergunta em relação ao tombamento da Jureia, se houve alguma manifestação a respeito da presença de comunidades tradicionais, né? Mas eu não me lembro, eu li esse processo para o meu doutorado, para a pesquisa do doutorado, não me lembro de menção às comunidades tradicionais, eu acredito porque a grande preocupação naquele momento é um processo de 73. A grande preocupação naquele momento eram duas ameaças. A primeira delas, o empreendimento que eu falei, de uma grande construtora, que ia transformar praticamente todas aquelas praias, então eles estavam muito focados nisso, em impedir. E também tinha a questão das usinas nucleares, da Nuclebras, mas eu não me lembro de menção às comunidades tradicionais. O tombamento do maciço da Juré, ele se concentrou na parte da serra, ele não pegou exatamente nem as praias, nem as áreas de comunidades, das comunidades caiçaras.
mas mesmo que tivesse incidido, o tombamento ele não é como ele não é tão restritivo como a estação ecológica, né, que impede a permanência de pessoas. Então, eu acho que mesmo que ele tivesse incidido sobre áreas de comunidade caiçara, era possível a continuidade, né? Não teria problema. Eu até acho que ele reforçaria a presença, a importância dos caiçaras ali. Como aconteceu, eu me lembro de um processo em que o Aziz se manifestou em relação a comunidades tradicionais, que foi no caso da vila de Pissinguaba, no litoral norte. Ali, sim, o Aziz duramente se manifestou a favor da permanência da comunidade caiçara na vila. Foi, inclusive, um processo de tombamento que foi motivado também dos anos 70, do comecinho, foi motivado pela abertura da BR-101, que acabou fomentando a expansão turística dos loteamentos de segunda residência ali no litoral norte, e o tombamento da vila de Pissinguaba teve esse sentido de proteção da Vila Caiçara, e o Aziz, nesse caso, se manifestou. Bom, o Bruno me perguntou sobre a questão se eu me lembro de algum processo relacionado à Serra de Quebra-Cangalha. Eu não me lembro, no Condefat, acho que não, né? Mas como o Aziz, ele se preocupou com muita coisa ali, ele desencadeou muita coisa, eu acho que não houve tempo, porque 5 meses ele fez muita coisa, gente. 8 processos em que ele esteve envolvido, produzir resolução de tombamento, acho que não deu tempo. Se ele tivesse ficado, com certeza, eu acho que ele teria encaminhado esse processo. E na sua última pergunta, Bruno, o que mudou no tombamento em relação às diretrizes da Serra do Mar, de lá para cá? Mudou muita coisa, com muita tristeza que eu tenho que dizer que a Serra do Mar o tombamento da Serra do Mar foi desregulamentado nos anos 2000. Então, o Danilo atentou para isso, que esse passar a boiada no governo do Estado vem acontecendo há muito tempo, em relação ao patrimônio natural. Infelizmente, a gente tem que reconhecer. Nos anos 2000, o Condefat arquivou as diretrizes de tombamento da Serra do Mar para poder aprovar um projeto do Grupo Silvio Santos, esse mesmo que ameaça até hoje o Teatro Oficina, o entorno do Teatro Oficina, para aprovar um projeto no Guarujá. As diretrizes de tombamento impediam a aprovação. Então, se criou toda uma estratégia política dentro do órgão que arquivou as diretrizes, e aí a gente tem, isso foi em 2000, nós estamos em 2020, nós temos 20 anos de tombamento da Serra do Mar, em que qualquer análise de processo nessa área tombada é analisado a um pontualmente. Então, se aprovam coisas em alguns lugares e não se aprovam em outros, e a gente tem o litoral todo, a serra, enfim, desprotegida desde então. Então, é muito doloroso reconhecer que a situação que se encontra o tombamento da Serra do Mar hoje. E acho que é isso. Em relação à pergunta da Rosiane, eu acho que o professor Aziz hoje, ele estaria falando publicamente, né? Ele tinha espaço para isso, ele estaria se manifestando duramente contra tudo isso, né? Ele não estaria calado, e ele faz muita falta nesse momento em que o patrimônio natural está ameaçado, né? Como o Danilo falou, no âmbito federal, no âmbito estadual, isso já vem há muito tempo, né? As políticas todas sendo desregulamentadas. Acho que é isso. Infelizmente, terminar com notícia triste. Alguém mais? Obrigado pelas respostas. Alguém mais gostaria de fazer um comentário? Uma pergunta? A gente tem mais 10 minutinhos. Eu posso, Bruno? Posso claro. Fazer uma? Sempre. Eu fiquei perplexa com a informação do Danilo de que a mais do que tradicional, importante e eficiente participação de alguém do Departamento de Geografia no Condefat foi cancelada. É isso mesmo que eu ouvi, porque o áudio do Danilo estava muito ruim.
Isso é verdade? Será? Você tem alguma informação, Bruno, sobre isso? Eu sou uma pessoa muito bem informada sobre o que acontece nas coisas da geografia de São Paulo, mas eu O não ouvi não li nenhuma notícia sobre isso e não vi nenhuma reação da Danilo GB, confirma? da Ampeg. Professora, está me ouvindo bem agora? Estou sim. Então, é isso mesmo, professora. É Infelizmente, isso? é isso. O governo Dória publicou Foi o Dória? Foi o Dória. Um novo decreto mudando a composição do CONDEFAT e tirou as cadeiras das universidades, né? Antes eram mais de 10 cadeiras das universidades, hoje são apenas 2. O de arqueologia e mais um das outras universidades. Faz tempo isso, Danilo? Eu vou correr atrás desse decreto. Foi no começo da gestão. Acho que a Simone teria mais informações sobre isso. Ah, tá, Simone. Ela foi a conselheira, talvez ela saiba direitinho as datas. Eu vou correr atrás. Mas que barbaridade! Não ouvi nenhuma, se houve, eu também não posso dizer que sei de tudo, mas eu estou perplexa. Houve uma manifestação, se eu não me engano, do Ministério Público contestando isso, mas o governo conseguiu derrubar a manifestação do Ministério Público. Nossa, mãe. Posso complementar? Obrigada, Danilo. Por favor, Simone, por favor. Então, isso aconteceu no final do ano passado, foi uma campanha violenta do governo do estado contra as universidades no conselho têm sido muito críticas, uma postura muito embasada tecnicamente, isso incomodou o governo do estado. Infelizmente, professora Maria Adélia, a gente tinha um presidente do CONDEFAT, professor da FAO, né? Ele comprou muita briga, inclusive, na FAO, e no final do ano eles deram esse golpe, mudaram o decreto, tiraram grande parte da universidade, colocaram alguns representantes só, e houve uma manifestação contundente da FAO, a professora que representava a FAO, a professora Flávia Brito, organizou junto a professora Ana Lana, que era já diretora lá da FAO, uma manifestação contra, né? E como o Danilo falou, teve uma ação civil pública que chegou num certo limite, conseguiu uma liminar, mas depois foi cassada. E esse presidente, né, do CONDEFAT continua lá, professor da FAO, enfim. E muito triste esse episódio para as universidades paulistas, né, de não poderem contribuir para as políticas de preservação. Obrigada, Simone. Eu realmente não tive notícia disso aqui no interior, onde eu moro. Obrigada, querida. Eu vou tentar me informar. Muito obrigada, Bruno. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer algumas considerações? Faltam, né? Eu acho que a sala aqui, o espaço virtual, né, professor? É até às 8 horas, assim. Então, se alguém quiser fazer mais um comentário, né? Eu também estou já muito feliz, estava bastante nervoso, né? Nunca tinha organizado uma atividade assim, principalmente por meio técnico, científico e informacional, né? Nos possibilitou essa convergência, como eu já falei, né? E estou muito feliz mesmo por mais uma semana Aziz Absaber. Só para fazer o convite, então, amanhã a gente continua, né? A gente vai falar sobre o Aziz e a literatura, principalmente a poesia e outras artes, né? Que ele também era adepto para ajudar o seu pensamento, para ilustrar as suas pesquisas, né? Ele que gostava muito da fotografia, logo no início, quando começou as fotografias aéreas, ele já se movimentou para fazer fotografias aéreas de todo o território brasileiro, principalmente aqui do estado, ilustrações, desenhos que ele também fazia, né? E as poesias dele que a maioria remetem à infância, né? Que é aqui em São Luís do Paraitinga. Então amanhã a gente vai ter
participação do Rodolfo Figueira, que é compositor, né, escritor, professor de língua portuguesa também aqui de São Luís. Vamos ter o professor Paulo, diretor nosso das nossas escolas, né, nosso diretor Paulo, que é um poeta também, nessas andanças dele aí nas escolas rurais, né, esse contato com os alunos, tal, ele faz poesias magníficas e fotografias também para ilustrar todo o pensamento dele. E a gente colocou como professores e alunos, porque a gente convidou professores, alunos que já fizeram homenagem em outros momentos para o professor Aziz Absaber, né, que escreveram poesias e tal, e a gente está tentando mobilizar para que participe. Só que a gente sabe a dificuldade que é, que em São Luís, nas áreas rurais, né, a maioria das pessoas também tem essa dificuldade, né, de acessar, né, inclusive também a plataforma, né. Então, espero que todos daqui, né, possam também participar amanhã e sábado, como eu falei, dia 24, né, aniversário do professor Aziz, a gente tem a aula com o professor Armen Amigonian, que também foi aluno do professor, né, foi amigo, parceiro, colega, tanto aqui em São Paulo, na USP, como lá no Rio Grande do Sul, né, enfim, é um parceirão que vai também nos abrilhantar aqui com, né, as considerações dele. E também já é da geração do próprio Aziz, né? O Armen já está caminhando, acho que 85 anos, né, professor? O Armin é velho. Eu é que sou moça. Então, a gente O agradece... Armin foi um grande amigo do Aziz, e Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. Pois é. Então, só agradeço mais uma vez a participação de todos. Depois a gente vai observar aqui nos comentários, né, quem deixou o nome, quem deixou o e-mail para a gente encaminhar um certificado. E os três que, né, o Danilo, a Simone e a Leda, muito obrigado por aceitar o convite, pelas falas. Agradecendo mais uma vez a Camila aqui, né, o nome da Caru, né, e todo mundo que ajudou, né, nessas, digamos, lives, né? E amanhã tem mais, gente. Muito obrigado.